pessoal, vamos voltar aqui. Eu já coloquei os nossos slides na sequência que a gente vai continuar. Lembram que eu pulei e fui lá para frente para os livros para a gente fazer um apanhado. Agora a gente vai voltar lá logo depois que nós falamos dos atos registrais, né? O anterior é esse, registro, averbação e anotação. A gente já falou o que é registro e aí agora a gente vai diferenciar de forma bem rápida a averbação e a anotação. Rapidamente, porque é mais complexo, cada ato tem uma especificidade diferente. Quando formos falar especificamente de nascimento, casamento e óbito, a gente vai pincelando aí e trazendo os detalhes da averbação, da anotação. Mas o conceito, para a gente entender o panorama do que é registrar, averbar e anotar, é que nós vamos falar agora. Então, vejam só, registrar está tranquilo. Ou tem um livro específico, ou a lei determinou que se fizesse o registro, e aí nós vamos registrar no livro E. Não é isso? E em relação a essas novidades que a gente estava dizendo no finalzinho da aula anterior, essas novidades todas, tanto em relação a leis novas, depois de 1973, quanto a provimentos, atos normativos do judiciário, tudo isso tem inserido atos diferentes, né? Atos da vida civil, fatos da vida civil diferentes do que se tinha em 1973, e aí não necessariamente se respeitou a técnica de 1973, que na verdade já era de 1890 e que até hoje é perfeita a divisão. Para quem entende como funciona a divisão de registro, averbação e anotação, nós aqui que estamos no meio registral, estudando para concurso, aprofundando juridicamente os conceitos registrais, nós não cometeríamos uma tecnia, mas a gente não pode exigir de todo o Brasil, né, que se faça isso. Então nós temos o judiciário fazendo atos normativos. Lá não necessariamente tem alguém que está aqui se matando estudando para o concurso, ou que esteja também se matando estudando especificamente lá no seu trabalho, ou, como eu gosto de dizer, esfregando a barriga no balcão todos os dias e vendo na prática como que funciona e como tem que ser a aplicação. Então, a gente não pode exigir deles que façam isso. A gente tenta de todos os jeitos, e aí nós temos uma entidade hoje que está, assim, na vanguarda e está trazendo muitos benefícios para o RCPN, que é o IBDFAN. O IBDFAN tem procurado manter esses conceitos, porque quanto mais desvincular, mais eles se afastam do direito das famílias. E aí, com isso, vai dificultar. Então, para que se mantenha a coisa mais coesa, sempre que tem alguma coisa muito gritante, tenta-se aí fazer uma adequação, entram com PCA, entram com algum ato para tentar modificar a terminologia e ver se resolve. Mas a gente não pode garantir que isso vai estar sempre dessa forma. Então, gente, não quero dificultar a vida de vocês, mas toda vez que a gente se deparar com algo que seja uma tecnia, nós vamos falar dessa tecnia aqui e nós vamos falar como a Demara falou aqui, olha, de forma que a gente nunca mais vai esquecer. Então, vamos falar de forma bem gritante. Costumo falar para os meus alunos que aqui, nesse âmbito de concurso, tanto lá quando eu gravo aula lá em Curitiba, lá muito antes do concurso, quanto aqui na reta final, que é mais ainda aqui, né, que a gente está na concentração, que não olhem para mim como estando criticando o judiciário, o executivo, o legislativo, né, necessariamente. Às vezes eu vou falar coisas aqui para vocês para guardar. Então, olha, né, não é o caso, mas é desnecessário, mas às vezes eu vou falar assim, pelo amor de Deus, que burrice foi essa de colocar esse livro D aqui? Isso é porque nós temos que fazer isso de forma marcante, porque o que está totalmente destoante, se a gente não marcar, nós vamos esquecer e confundir na hora da prova, tá? Façam sempre isso. E isso, gente, vou aproveitar e vou adiantar aqui algo que eu ia falar lá na frente, eu acho que cabe aqui agora para poder ajudar. Qual que é um mecanismo que eu acho muito interessante de estudar, e aí agora em relação à prova objetiva. Depois, na subjetiva, a gente tem os detalhes também, nós vamos falar. Mas aqui para a objetiva, quando você estiver estudando, você tem que ter em mente, né, no registro civil, o que é mais fácil, mas não é mais fácil para todo mundo, é você ter uma noção da lei de registros públicos, tê-la em mente. Mesmo sabendo que tem muita coisa ali que não se aplica mais, mas você tem que ter em mente a lei de registros públicos, tá? E aí, tendo em mente a lei de registros públicos, você pode fazer prova em todos os estados, né, com o seguinte mecanismo. Eu vou estudar, agora estou na reta final, eu já sei a lei de registros públicos, já sei a teoria, já sei o direito material, agora eu vou estudar registro civil. Como que eu vou fazer para diferenciar do registro civil do Paraná, que tem muita diferença daqui, eu acabei de fazer prova, por exemplo, Rio Grande do Sul. Como que eu vou diferenciar? Eu vou lembrar que a lei de registros públicos fala que o livro tem que ser 300 folhas. Como que é em Santa Catarina?
Então eu vou lembrar do detalhe de Santa Catarina e fazer um paralelo mental na hora. Lei de registros públicos é 300. Eu já sei, em todos os estados, isso está na minha cabeça. São 300, 300, 300. Então, qual que é o diferente? Aí, gente, eu pego esse livro que eu estou estudando e marco, grifo, faço um quadrado, pego o que está diferente e faço ficar gritante, para eu não esquecer. Então, escrevo 20 vezes no caderno igual antigamente. Tudo isso faz marcar. Marquem os detalhes, porque é isso que cai na prova. Hoje em dia, examinador, e aí eu fui examinador em 3 concursos lá em Minas. Então, a gente tem toda uma consultoria sobre isso, e hoje em dia os examinadores estão todos olhando todas as provas dos outros estados. Por quê, gente? Porque a gente não pode ficar repetindo questão. A gente não pode colocar uma coisa que seja né, que traga muito conflito, porque vai trazer um monte de PCAs, um monte de impugnação no CNJ e vai atrasar o concurso. Então vamos colocar a coisa mais objetiva possível, sem muito conflito. Por isso que eu sempre falo para vocês, isso é conflito, não deve cair. Porque o examinador está olhando tudo isso, está verificando como que é que funciona nos outros estados. Então, se ele está olhando isso e vê que tem uma peculiaridade aqui que não tem estado nenhum, é muito possível que ele vá cobrar. Então, fiquem bem atentos a cada coisa que seja específica, um detalhe específico. Por isso que é importante, nessa reta final, a gente trazer não essas teorias, né, que todo mundo já está sabendo, mas dentro dessas teorias e pensando o que é daqui. Sempre estudem fazendo isso, marcando, né, colocando de forma bem gritante o que é daqui. Tá? O que é do lugar que você está fazendo a prova. Por isso é muito importante, na última semana, você fazer a revisão geral, porque vai ter mesmo coisa diferente e aí você esquece os outros estados, tá bom? Então, vamos lá. Registro é isso. E aí nós vamos lembrar, cada vez que a gente for falar de nascimento, casamento e óbito, nós vamos falar dos provimentos e das mudanças de lei que eventualmente trouxeram aí atos que normalmente não cabem nessa teoria que a gente acabou de dizer, mas nós vamos especificar, tá? Nós temos, por exemplo, o provimento 63, quando fala da averbação do CPF e a anotação dos demais documentos, nós vamos falar dessa coisa gritante aí que ele fez, tá? Que é totalmente um tiro no conceito de registro. Então, vamos lá. E a averbação? Registro, nós já sabemos. O que é averbação? Gente, toda e qualquer alteração que é feita no registro, e aí quando eu falo em alteração, eu falo em exclusão de informação, modificação de informação, retificação de uma informação, inclusão, troca, né, substituição, tudo isso altera, tudo que alterar um elemento do registro, tudo isso é feito por averbação. Então, a averbação é uma informação que eu lanço para modificar o registro. Mas para que eu tenho que fazer por averbação? E fisicamente, o que é averbação? Nós sabemos que o registro, eu vou pegar o livro em branco e vou atender aos elementos obrigatórios no registro, eu vou lançar aquelas informações ali, está feito o registro, não é? Mas a obrigação do registrador, ela não se limita a inscrever, em registrar. Ele não só lança essa informação no livro. Além de lançar, ele tem outras obrigações em relação a isso para que se configure os objetivos do registro público. Então, além de lançar essa informação, ele não lança no livro e guarda ele lá na estante para sempre. Ele tem essa obrigação de guardar, né, essa informação de forma perene, tá? Ele lança, ele guarda, mas guardar não vai adiantar, já que nós dissemos aqui no início que a vida civil ela é dinâmica e que a vida da pessoa vai alterando o seu estado civil. Não é isso? Então, adianta eu guardar? Não, eu tenho que manter. O que significa manter? Eu tenho que dar continuidade na vida civil dessa pessoa e isso tem que ficar espelhado no registro civil. Tá? Então, toda vez que eu precisar modificar uma informação de um determinado registro, eu vou fazer por averbação. Mas como que eu vou modificar uma informação no registro se a segurança jurídica está justamente em não permitir que eu faça rasura, que eu faça inclusão nesse próprio registro? Imagine, nós falamos aqui no início que a gente está no livro 525, né? Estou inscrevendo nesse momento os registros de nascimento do livro 525. Chegou aqui agora alguém para eu registrar, eu vou lançar no 525. E se eu tenho qualquer informação para eu lançar, ou uma exclusão, uma retificação para fazer no 524? Eu vou pegar esse registro lá do 524, abrir o livro e vou desmanchar e colocar informação nova?